Oi pessoal, essa é a aula 12 do curso de Banco de Dados 1, onde a gente vai continuar estudando aspectos físicos de banco de dados, em continuação ao que a gente já viu sobre dispositivos de armazenamento, representação de dados, organização de arquivos e indexação. Agora a gente começa uma série de 3 aulas onde a gente vai ver como é que as consultas escritas em linguagem SQL são processadas pelo SGBD utilizando os recursos de armazenamento de memória secundária que a gente viu nas aulas anteriores. Na aula de hoje a gente vai começar com uma visão geral sobre o processamento de consultas, então essa é a aula número 12. Essa aula, como eu já falei algumas vezes, o entendimento completo da matéria precisa, além de assistir a aula e olhar os slides, é importante que vocês acompanhem o texto do nosso livro-texto. Nesse caso, para essa parte do curso, é o Database Systems The Complete Book, de Garcia Molina, Ullman e Weedle. E aqui estão marcadas as sessões que eu estou cobrindo aqui nessa aula, e que vocês devem, portanto, estudar para complementar a aula de hoje, lendo esses livros. Isso é muito importante, particularmente nessa parte do curso, onde existem muitos detalhes que às vezes passam despercebidos aqui na aula. Então é importante usar o livro também para editar, para estudar. E aqui estão indicadas as sessões que a gente está usando aqui nessa parte do curso. Bom, como a gente viu, as linguagens tipo SQL são declarativas, onde o programador especifica o que deve ser feito e não como deve ser feito. A ideia aqui é evitar que os programadores de aplicação tenham de conhecer detalhes do processo de execução. Isso é também causado pelo fato de que as condições para execução da consulta no SGBD, elas vão mudar dinamicamente. Ou seja, vai depender do volume dos dados nas relações, da distribuição desses valores numa tabela, da fragmentação, da criação de índices, etc. Então essas condições elas são alheias ao programador. Portanto, ele não teria condições de, para cada vez que fosse executar uma consulta, observar essas condições e adaptar a execução a essas condições. Portanto, então a ideia é que o programador escreve a consulta numa linguagem de alto nível, que no caso é a SQL, especificando o que deve ser feito e não como deve ser feito, e o SGBD é que cuida efetivamente da execução daquela consulta, ou seja, de como que aquela consulta será executada. A gente vai ver isso nas próximas aulas e hoje a gente vai ter uma visão geral do processo. Bom, então, a execução da consulta é a responsabilidade do SGBD e, dada uma consulta, existem muitas maneiras de executar essa consulta. Duas técnicas principais são usadas pelos sistemas de gerenciador de banco de dados para executar as consultas. Primeiro, aplicação de regras heurísticas para ordenar as operações de uma consulta. Então, a ordem que as operações de uma consulta são executadas podem ser determinadas por uma heurística. E uma vez que eu tenho essas várias maneiras de executar, eu posso comparar diferentes estratégias com base nos seus custos relativos, dadas as condições atuais dos dados no banco de dados. Aquelas condições, volume, distribuição dos valores, etc. O objetivo do processamento de consultas, então, é transformar uma consulta escrita em uma linguagem declarativa de alto nível, no caso a SQL, em uma estratégia de execução correta e eficiente, expressa numa linguagem de baixo nível, por exemplo, numa linguagem de programação. Nesse caso aqui, uma linguagem de programação. E executar corretamente a estratégia para recuperar os dados que o usuário está solicitando quando dispara a consulta. Associado ao processamento de consultas, existe uma atividade, uma ação chamada otimização de consultas, que consiste em escolher uma estratégia de execução eficiente para processar uma consulta dentre as várias possíveis. Como existem muitas estratégias que levam ao mesmo resultado, o objetivo aqui é escolher aquela que minimiza o uso de recursos computacionais para execução. Geralmente, isso se traduz na redução do tempo de execução. E é isso que a gente está procurando no fim das contas. Então, dependendo do número de relações do volume e diversidade dos dados, esse problema pode se tornar um problema computacionalmente intratável. Portanto, em geral, os SGBDs eles produzem estratégias que são aproximadamente ótimas, porque em alguns casos o processo de otimização é muito caro, pode ser, por exemplo, um problema intratável computacionalmente. A gente vai ver exemplos disso. Então aqui tem uma visão geral do processamento de consultas, né? Então, uma consulta SQL é disparada por um webform ou uma interface de uma aplicação
ou por uma própria interface SQL, né, o SQL interativo. De qualquer maneira, essa consulta chega e, em primeiro lugar, ela chega a um parser que transforma a consulta SQL em uma expressão, em várias expressões da álgebra relacional. Essa atividade ela é também baseada em procedimentos de segurança, onde a gente vai ver se o usuário que está disparando essa consulta ele tem acesso aos dados que ele está procurando no banco de dados. Isso aqui a gente não estuda geralmente no curso de banco de dados 1, tem no livro de texto, mas é uma coisa que a gente geralmente não dá tempo de abordar no curso de banco de dados 1. Esse parser ele também usa o catálogo para verificar se a consulta SQL está sintaticamente correta e se os atributos corretos, as tabelas corretas estão sendo citadas, estão sendo mencionadas com seus tipos de dados corretos. Isso é feito pelo parser olhando no catálogo. Então, uma vez que eu tenho a consulta em álgebra relacional, eu passo para o processo de otimização dessa consulta, né? Onde na realidade, vários possíveis planos de execução a partir da consulta SQL são determinados, são gerados, e ao final das contas eu tenho um plano de execução que envolve álgebra relacional, álgebra de execução e algoritmos. E aí finalmente eu vou executar esse plano. Isso também vai envolver, em alguns casos, controle de concorrência, que a gente só vai estudar na parte 3 do curso. O otimizador ele utiliza geralmente estatísticas do banco de dados, como o tamanho das relações, distribuição dos valores entre as tabelas, numa tabela, índices, etc. E aí vem a terceira parte, que é a execução do plano, onde eu uso arquivos, índices, métodos de acesso para realmente recuperar os dados do banco de dados ou de índices. Também entra aqui o processo de recuperação de falhas, que vai ocorrer sempre que eu tiver um problema de integridade no banco de dados. Isso a gente também vai estudar na parte 3 do curso, juntamente com a parte de concorrência. O que a gente vai estudar é o parser, otimizador, executor do plano, com arquivos, índices e métodos de acesso, algoritmos para execução do plano de acesso. Então, isso aqui é uma visão geral. A gente vai entrar nas próximas aulas nos detalhes aqui de execução das consultas. Então, a gente está particularmente preocupado aqui nessas duas primeiras aulas com o parser e o otimizador. E o executor do plano a gente vai estudar depois. Na parte de parser e execução, né, então chegou uma consulta SQL, né, o meu parser vai gerar a partir disso uma expressão da álgebra relacional usando uma árvore. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que a consulta SQL, assim que ela chega no SGBD, ela é transformada em uma expressão da álgebra, né? Então, não adianta a gente tentar melhorar a execução de uma consulta SQL mudando a consulta. Isso não vai afetar praticamente nada na melhoria da performance do sistema, da execução da consulta. Porque essa consulta, ela não sugere uma ordem de execução das coisas, tá certo? Lembre-se, SQL é uma linguagem declarativa e não imperativa. Eu não tenho os passos de execução. Eu só defino o que eu quero no resultado. Então eu não consigo melhorar a execução de uma consulta SQL mudando a consulta. Isso depende do otimizador de consultas que usa a expressão da álgebra relacional gerada pelo parser para gerar vários planos de execução e estimar os seus custos utilizando, e aí sim determinar como que a consulta será executada. Certo? Então, a sua consulta SQL ela é somente uma declaração do resultado e não de como ela vai ser executada. Então, não existe a possibilidade de você melhorar a sua consulta modificando a consulta. A modificação deve ser feita somente quando eu quero que um outro resultado, tá certo? Então, tanto faz a consulta que é entrada, que é fornecida, o resultado é especificado, mas não como ela é executada. Então, isso eu não consigo otimizar, um programador não consegue otimizar uma consulta SQL, simplesmente porque a consulta SQL ela não é uma definição de como a consulta vai ser executada, mas sim de qual é o resultado, né? Do que será resultante, tá certo? Então não adianta a gente mexer na consulta SQL, porque a gente tem que mexer no banco de dados, tá certo? Nas condições físicas do banco de dados, como a gente já viu, criando índice, etc. Isso vai ajudar, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então, da expressão de álgebra relacional
existe o otimizador de consulta que gera planos de consulta, estima o custo, e aí esse plano, que consiste de uma árvore de execução mais os algoritmos, vai avaliar os planos e vai executar um deles no SGBD para entregar os resultados. Então o que faz o parser? Ele verifica se a consulta é sintaticamente correta, ou seja, se a linguagem SQL foi corretamente usada, vai verificar se as tabelas, os atributos utilizados na consulta, se eles existem, se o usuário tem as permissões adequadas para acessar esses dados. E ele vai transformar a consulta SQL em uma álgebra, em uma árvore de consulta simples, baseada em operadores da álgebra relacional. O otimizador vai gerar outras árvores equivalentes à primeira árvore original. Para cada árvore gerada, vai construir um plano de execução, selecionando algoritmos para os operadores e vai estimar o custo desse plano. E ele também vai escolher o plano com menor custo entre os planos gerados. Então essa é a função do otimizador de consultas. O plano de execução da consulta é uma sequência de passos executados pelo SGBD para obter a resposta a uma consulta. Então vejam que somente aqui é que a gente vai ter o como que a consulta vai ser executada, né? Quais são os passos executados pelo SGBD para obter a resposta. Seja que é uma consulta, podem haver vários planos de execução dessa consulta. Então, para uma mesma consulta SQL, podem haver vários planos. O objetivo é gerar e selecionar o melhor plano de execução de consulta, considerando o estado atual do banco de dados, ou seja, o volume, distribuição de dados, índices, etc. Nesse caso aqui, a gente vai focar em sistemas relacionais. Mas, como vocês talvez vejam mais na frente, né, no curso de Banco de Dados 2, em sistemas NoSQL, essas ideias são um pouquinho mais gerais e podem ser também usadas em outros tipos de sistemas. E são usadas de fato. Então, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Select os atributos B e D das relações RS. Satisfeitas as seguintes condições: R.A igual a C, e S.E igual a 2 e R.C igual a S.C. Vejam que na prática, embora não esteja explícito aqui, isso aqui é uma junção das tabelas RS, das relações RS, satisfeita a seguinte condição: R.C igual a S.C. Isso aqui de fato é uma junção natural, né? Onde tem igualdade, os atributos são os mesmos. Então é exatamente uma junção natural. Então vamos ver como é que esse exemplo aqui, como é que uma consulta é executada. Então o que eu quero aqui? Eu quero fazer uma junção, ou seja, eu quero as tuplas de RS, né, onde R.C igual a S.C, o que mais? R.A igual a C e S.E igual a 2. Então, isso aqui seria o resultado dessa minha consulta, dado esse estado do banco de dados nesse momento. Certo? Então, S.E igual a 2, S.E igual a 2, ou seja, o atributo E tem valor 2, o atributo A de R tem valor C, o atributo A de R tem valor C, e a condição de junção, atributo C de R e o atributo C de S tem o mesmo valor. Atributo C de S, atributo C de R tem o mesmo valor, e eu só quero os atributos B e D. Então, estou projetando somente os atributos B e D, esse aqui seria o meu resultado. Bom, como é que a gente vai executar essa consulta? Uma possibilidade eu vou fazer o produto cartesiano das tabelas, ou seja, eu vou combinar todas as tuplas das duas, como na álgebra, selecionar as tuplas que satisfazem as condições e fazer a projeção dos atributos. Então está aqui uma possibilidade, certo? Então, isso aqui é o produto cartesiano de RS, ou seja, cada tupla de R é combinada com cada tupla de S. Depois eu vou varrer esse produto cartesiano para checar as condições. Então, R.B igual a 2, R.E igual a C, S.E igual a 2 e R.C igual a S.C. Então, isso aqui é uma maneira de executar essa consulta. Então, nesse caso, eu, por exemplo, poderia, se eu fosse executar isso, né, um algoritmo, eu faria um loop dentro do outro, né, um loop alinhado de R sobre S. Depois, varrendo as tuplas, eu ia verificar as condições e para cada tupla eu ia verificar se as condições são satisfeitas. Então, isso seria uma maneira de executar. Então, os planos de consulta eles podem ser descritos em termos da álgebra relacional.
Cada passo de execução é descrito em termos de um operador de AR, e a notação de árvore, nesse caso, é mais conveniente porque dá a ideia da ordem de execução da consulta. Então, vamos nesse caso aqui da nossa consulta, o que eu faço? Então, eu estou seguindo esse plano aqui, né? Fazer o produto cartesiano, selecionar as estruturas que satisfazem as condições e fazer a projeção dos atributos. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Produto cartesiano, certo? De R com S, primeira coisa que eu vou fazer. Depois eu vou fazer uma seleção para as condições, então R.E igual a C, S.E igual a 2, R.C igual a R.C igual a S.C. Né? E a última operação é fazer a projeção. Então, pego as tabelas individuais, gero o produto cartesiano, do produto cartesiano faço a seleção, que é um filtro, né, sobre o produto cartesiano, e finalmente projeto somente os atributos B e D. Se eu fosse representar, por exemplo, numa expressão, seria desse jeito aqui, né? R.S, aplica a seleção, depois faz a projeção. Nesse caso aqui a gente está usando a notação de árvore, que é mais conveniente, porque dá a ideia dos passos. Então vejam, esse plano de consulta, ele é executado de baixo para cima, tá certo? Primeiro os passos de baixo, e aí eu vou subindo. Então isso aqui já é uma sequência mesmo de operação. Como que a consulta vai ser executada e não o que vai ser executado, como a gente escreveu em SQL. SQL aqui está em alto nível, não tem nenhuma ordem aqui de execução, certo? Beleza. Uma outra maneira de fazer seria, ao invés do produto cartesiano, eu fazer primeiro, pegar R, fazer a seleção sobre R, onde o atributo A tem valor C, depois seleção, onde E tem o valor 2, depois aplico um operador de junção natural e depois faço a projeção. Então o plano 1 é esse, né? Usa produtos cartesianos e uma seleção depois. Esse outro plano é uma segunda opção, onde eu primeiro faço as seleções, depois faço uma junção natural e depois faço a projeção. Então vejam, já temos aqui, nesse exemplo simples, duas maneiras de fazer a execução dessa consulta, né? Claro que existem muitas outras, tá certo? Por exemplo, eu podia fazer primeiro a junção e depois fazer a seleção, né? Podia fazer, enfim, várias possibilidades. Então, nesse caso aqui, nesse caso desse plano 2, né, o que eu vou fazer? Dado R, eu gero um resultado intermediário, que é a seleção sobre R, gero o resultado intermediário, que é a seleção sobre S, pego esse resultado, aplico a junção e finalmente poderia aplicar aqui a projeção das colunas B e D, certo? Então, outra maneira de executar. Eu poderia ter uma outra consulta diferente, um outro plano diferente, se eu soubesse que eu tenho um índice sobre RA e SC, ou seja, sobre o atributo A de R e o atributo C de S. Posso usar um índice sobre RA para selecionar as tuplas onde RA é igual a C, para cada valor de R usar um índice sobre SC para achar as tuplas de S, eliminar as tuplas de S onde SE for diferente de 2, aplico a junção sobre as tuplas RS e projeto os atributos B e D. Está aqui então um terceiro plano para executar a mesma consulta, e a diferença desse plano para os outros é que ele não usa somente as tabelas básicas, mas também usa índices criados sobre RA e sobre RC. Né? Vejam que a criação de índices ela é uma operação que não depende do programador. Né? Quem está administrando o banco de dados é que vai criar esses índices, né? Como a gente viu nas aulas passadas. Então, nesse caso aqui, eu pego RA, né? Uso o índice sobre a relação R, uso o índice sobre o atributo A, pego a relação S, uso o índice sobre o atributo C, né? Pego somente no índice aqueles onde o valor de A é C, também pego somente aqui no índice os valores, as tuplas, onde o atributo o valor de C é igual a X. Lembrem-se que o atributo, esse índice aqui, estou assumindo que esse atributo, que esse índice aqui é sobre o atributo A e que esse índice aqui é sobre o atributo C de S, então estou assumindo a existência de dois índices. Né? E aí agora eu posso verificar as condições da junção, né? E aí eu tenho a saída que é somente 2x fazendo a projeção. Então nesse caso aqui eu estou usando não só as tabelas básicas, mas também os índices para tentar executar essa consulta. Então esse é um terceiro plano
onde o sistema está utilizando o fato de que existem esses dois índices, né? Veja que poderia existir só um deles, então, aí eu teria um plano diferente, né? Se eu tivesse só um índice sobre o atributo A de R, ou só um índice sobre o atributo C de S, eu poderia também usar para fazer essa operação. Seria um plano diferente, então. E aí eu vou pegando as próximas tuplas até que eu tenha terminado. Então, o que é a otimização de consulta? Dado uma consulta, diversos planos são possíveis, como a gente já viu. Para aquela consulta simples, a gente gerou 3 e podem existir muitos outros, né? O SGBD precisa determinar qual o melhor entre os vários planos de consulta para que ele seja executado. A decisão vai depender do estado atual do banco de dados, ou seja, do tamanho das tabelas, da distribuição dos valores nas tabelas e também da existência ou não de índices, entre outras condições. Então, se a gente for ver aqui um resumo do processo inteiro, faço a consulta, pego a consulta em SQL, gero uma árvore de passe, uma árvore de execução em álgebra relacional, converto para um plano lógico de consulta, uso regras para melhorar esse plano, a gente vai ver essas regras, estimo o tamanho, ou seja, o custo do plano, e dado que eu tenho para cada plano o tamanho dele estimado, eu posso comparar esses planos, estimo esses custos, pego o melhor plano e executo esse plano para dar a resposta. Então esse é o processo inteiro. Repetindo, pego a consulta, gero uma árvore de passe em álgebra relacional, converto esse plano para um plano lógico para consulta, aplico regras para melhorar esse plano, estimo os tamanhos, dados os planos e os tamanhos de cada plano, comparo esses planos, estimo esses custos, pego o melhor plano e executo somente um plano. Todo esse processo aqui acontece desde a entrada de uma consulta SQL no sistema até a entrada da resposta. O SGBD faz todas essas operações. A gente vai estudar essas operações aqui nas próximas 3 aulas, incluindo essa. Exemplo de plano de consulta. Nesse caso aqui, olha, eu tenho filmes cujos atores nasceram em 1960. Então, eu vou pegar o título, né, vou projetar o título de uma relação chamada StarZin, onde o star name está ele pertence ao conjunto de select name, from outra tabela move star, and birth date tem o valor, tem no padrão, tem 1960 no ano de nascimento. Então, nesse caso aqui, inclusive, eu tenho uma subconsulta envolvida, né? Então, dado essa consulta é SQL, então eu vou transformar numa árvore de passe, né? Onde eu tenho select, os atributos, from, tabelas, where, condições, onde uma condição é uma outra consulta, onde eu tenho select, de novo, atributos, from, relações, where, condições, né? Então, isso é uma árvore de passe para aquela consulta SQL. Parecido com o compilador. Então isso é transformado então na álgebra relacional, projeção do título, seleção starzinho condição, condição tuplo atributo star name, in projeção name, birth date like 1960, move star. Então isso é uma geração de uma árvore em álgebra relacional para aquela nossa árvore de passe. Esse aqui é um plano lógico em que aquela consulta ela é gerada usando a álgebra relacional, né? E aqui, olha só, aqui eu estou aplicando a regra, né? Que para a condição in eu vou usar um produto cartesiano, né? Project title, star name, name, aqui começa com move star, seleciona birth date like 1960, projeta só o nome, faz o produto cartesiano, seleciona onde star name igual a name e aí faz a projeção. Então aqui já em álgebra relacional. Melhorando esse plano, o que eu fiz aqui? Ó? Vamos comparar os dois. Transformei esse produto cartesiano, que gera muitas combinações, na verdade eu juntei, né? Eu juntei esse produto cartesiano e essa seleção em uma junção, né? Em uma junção. Certo? Então já é um plano melhorado aplicando heurísticas, né? A gente vai ver depois essas heurísticas aqui com calma.
Agora eu posso estimar o tamanho da consulta, qual é o tamanho estimado da projeção seleção de Movistar. Aqui eu gero um possível plano físico, onde eu tenho algoritmos que vão executar o join, a projeção e a outra projeção, né? Esses algoritmos a gente vai depois, hash join, sexscan, indexscan, são algoritmos que vão executar esses operadores da álgebra relacional, como a gente vai ver. E aí, dados os vários planos, eu escolho o melhor plano e, finalmente, eu posso executar a minha consulta, tá certo? Escolho o melhor plano. Uma maneira da gente, na prática, verificar qual é o plano de execução que está sendo feito para a nossa consulta, SQL, é usando um comandinho que tem basicamente em torno do SGBD, que é o SQL Explain, onde esse comando fornece informações sobre o plano de consulta de execução usado para uma consulta. Ele é muito útil quando uma consulta demora a executar mais que o esperado, porque você pode pegar e pode tentar melhorar, otimizar essa consulta, alterando, por exemplo, criando índices no banco de dados. Então, olha só, vamos ver esse exemplo simples aqui. Select asterisco from char name, where name igual a Hércules, que deve retornar esse resultado aqui, né? Essa linha, onde eu tenho ID, name Hércules e assim por diante. Então, o que ele está usando aqui, ó, ele está usando o índice sobre a coluna name, né? Onde ele está usando, tá aqui não, o index scan, tá varrendo o índice, char name dx, name é o nome do índice, na coluna char name, que é essa daqui. Essa daqui. Certo? Então isso aqui é a condição name igual a Hércules text, certo? Então isso aqui é um plano de execução para essa consulta aqui. Char name, vejam que é a tabela, certo? Então isso aqui é a execução de uma consulta, que está usando nesse caso o índice, certo? Nesse caso aqui eu tenho uma outra, olha, select asterisco from char name, where name like Hércules, né? O nome contém Hércules. Então agora tem várias tuplas, né? Young Hércules, Dr. Hércules, Hércules Jones, Hércules Howard, etc. Nesse caso aqui ele era igual a Hércules, só tinha um resultado. Nesse caso aqui é like Hércules, ou seja, tem vários Hércules, várias tabelas, várias tuplas que satisfazem essa consulta. Esse plano de execução, ele é esse aqui, que também, nesse caso, não está usando o índice. Olha, ele faz um scan, uma varredura sequencial sobre char name. Isso aqui, pessoal, não precisa a gente entender essa sintaxe que está sendo usada aqui na prática. É só para eu mostrar aqui como é que está sendo usado. Isso aqui é o explain executado no Postgres, tá? Não quero que vocês decorem direitinho, não precisa saber os detalhes aqui sobre como é que se lê aqui esse plano de execução. Aqui simplesmente eu estou mostrando que aqui nesse caso está sendo usado um índice e nesse caso aqui não está sendo usado o índice, tá certo? Aqui está sendo feita uma varredura sequencial. E aqui, olha só, vejam que interessante. O plano também diz aqui, ó, que nesse caso eu vou recuperar uma linha só, né? Aqui dá mais ou menos o tempo de execução do custo e a largura em bytes do tamanho do resultado. Nesse caso aqui é a mesma coisa, ó. Linha de 21, largura 78, que é a largura da tupla, né? Igual ao do outro. E o custo aqui, vejam que é muito mais caro, né? A varredura é muito mais cara. Né? Porque nesse caso aqui eu vou varrer sequencialmente e nesse caso aqui eu vou usar o índice, né? Vejam que então, nesse caso aqui, para essa condição exata, né, igual a Hércules, o sistema usou o índice, mas para esse like aqui o índice não foi usado, né? Não foi usado. Então, esses índices baseados em árvore B que a gente viu, eles não são bons para likes como esse aqui. Então é o caso dessa consulta. Então sempre que possível evitem o like, porque geralmente ele não vai usar o índice de árvore B para executar essa consulta. Existem outros índices que são mais adequados para esse tipo de consulta, usando o like, tá certo? Aqui vamos ver um outro exemplo, onde eu tenho agora um join de 3 tabelas. Title, Cast Info e Name. Então, eu pedi um explain da seguinte consulta. Select name
title.name, title.title, join de 3 tabelas, title, castinfo e name. Aqui as condições de junção. Title ID igual a castinfo move ID, castinfo.person igual a name ID. E aqui tem várias condições. Name.name I like Denzel, name.name I like Washington, name.title.title I like Gangster. Então isso aqui seria o resultado, né? São os filmes estrelados por Denzel Washington que tem Gangster no título. Então esse aqui é um join de 3 tabelas. Olha aqui o plano. Então o plano vai usar aqui, olha, um index scan, né? Vai pegar o resultado, aí vai fazer um nested loop aqui de 2 tabelas, que no caso é um sexscan sobre title, depois um bitmap heap que usa um índice de bitmap sobre castinfo, né? E assim por diante. Então veja que está todo o plano de execução dessa consulta, tá certo? Cada SBD vai ter uma maneira diferente de explicar como é que a consulta é executada. O que eu quero que vocês prestem atenção? Esse plano aqui foi gerado automaticamente pelo SGBD a partir da execução da consulta, olhando as várias maneiras que tinham de executar e escolhendo dentre elas a melhor. Então esse aqui é o plano de execução que foi escolhido, tá certo? Então, a coisa importante quando a gente estiver na prática, trabalhando com bancos de dados, é verificar se as consultas estão usando corretamente as estruturas que a gente criou para serem usadas, por exemplo, índices. Certo? Então o Explain ajuda muito nisso aí, para a gente verificar se as consultas estão sendo executadas da maneira correta. Bom, então era isso nessa aula de hoje. A gente depois então vai estudar a parte de otimização de consultas e depois a parte de execução nas aulas de número 13 e 14. Muito obrigado.